Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por este momento. Quero, em nome de Jesus, Pai, canalizar as orações que foram levantadas e empregar na sua presença nessa manhã. No sangue de Jesus, toca essa palavra de aqui, será ministrada nesta manhã. Pois, Pai, não é pela sabedoria, mas sim pela sua misericórdia, que ajuda para ministrar. No sangue de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, igreja. Pode tomar seus lugares. Amém, povo de Deus. Amém. Se me permitam, eu vou deixar o microfone para usar a voz natural. Amém? Como já dissemos, nós gravamos nossos cultos para podermos ter acesso aos que não estiveram aqui ontem, acesso via WhatsApp, via Facebook, YouTube. Então, usando o microfone, cria um eco que depois não é muito bem audível. Amém? Essa é a razão que vai deixar o microfone e usar a voz própria. Aleluia, igreja! Amém. Quero dar graças a Deus mais uma vez pela vida, pela proteção, pela saúde que Deus me proporciona. Saudar o nosso pastor digital que está aqui conosco. É uma honra ter ele aqui, porque é um momento muito ímpar. Amém? Amém. Saudar também o nosso pastor vice-distrital, que por sinal é pastor local aqui. Saúde o casal em nome de Jesus Cristo e a igreja comprada pelo sangue de Cristo. Amém. Amém. Amados, esta manhã é uma manhã especial. Esta é uma manhã em que nós queremos falar a palavra de Deus. Queremos ouvir esse Senhor a falar conosco. Assim como ele falou na vida de Zaqueu. Porque Jesus entrou na vida de Zaqueu e ele mexeu com a estrutura de Zaqueu. Também queremos que ele hoje mexa com a minha e com a sua estrutura nesta bela manhã. Amém. Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. Tem pentecostal nesse lugar? Amém. Tem crente pentecostal nessa igreja? Amém. Aleluia. Um crente pentecostal que não faz barulho tem erro de fabricação. Esse tem que voltar na mão de oleiro, destruir e depois fazer de novo. Mas se calhar um crente que não faz aleluia, não faz amém, se calhar Jesus ainda não passou na vida dele. Mas eu creio que se Jesus passar na sua vida, na minha vida, algo vai mudar. Amém? Amém. Sem ir muito longe. Hoje vamos falar acerca do próprio Zaqueu. Cantamos sobre Zaqueu aqui. Que ele disse, Senhor, entra na minha casa. E hoje vamos falar sobre Zaqueu. Quem era esse Zaqueu? O que é que fez com que o Zaqueu fosse destacado? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, começar do versículo 1 a 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Tem no cabeçalho Jesus e Zaqueu. 1. Jesus entrou em Jericó e foi atravessando a cidade. Ali vivia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão e também porque era de muito baixo. Então, correndo à frente de todos, Zaqueu subiu em uma figueira do mato a fim de ver a Jesus, pois ele ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: desça depressa, Zaqueu, pois eu tenho que ficar na sua casa hoje. Ele desceu depressa e o recebeu com grande alegria. Todos viram aquilo e começaram a reclamar, dizendo: ele vai ficar na casa desse pecador. Zaqueu se levantou e disse: olhe, Senhor, eu darei metade de tudo que tenho aos pobres, e se enganei alguém para lhe tirar alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus então lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também vem da família de Abraão. O Filho do Homem veio para procurar e salvar o perdido. Amém, igreja? Amém. Aleluia, igreja? Amém. Amados, nesse momento eu quero pedir ao nosso pastor distrital para entregar esta palavra na presença de Deus. Deus Pai Santo dos Santos, este é o momento
e vamos estar atentos e ouvir a tua palavra através do servo que levantaste para ministrar esta manhã. Eu entrego nas tuas santas mãos e coloca a tua palavra na sua boca para que possa abrir a sua boca. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, por Deus e para sempre. Amém. Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. Amados, hoje é um dia muito grande. Hoje é um daqueles dias em que se eu vivia no bairro, sempre a pessoa me batia, eu não tinha onde queixar. Mas eu vi meu pai ao lado. Até posso provocar, porque sei dizer que quando estiverem a vir, meu pai vai me defender. Aleluia, igreja. Amém. Então eu não trouxe a chima nessa manhã. Eu trouxe a sopa para abrir o apetite. Porque qualquer coisa, se Satanás querer me vingar aqui, o meu pai está aqui para me defender. Aleluia, igreja! Eu vim para introduzir essa palavra. E o meu pai que está aqui, ele poderá vir para defender naquilo que for necessário. Porque nesta bela manhã, Deus quer falar comigo e contigo como ele falou com Zaqueu. Mas afinal de contas, falamos Zaqueu. Quem é esse Zaqueu? Vamos começar do princípio. Perceber quem era o Zaqueu. Por que naquele dia o Zaqueu se converteu? Amados, Zaqueu era um homem que não nasceu numa família pobre. Zaqueu nasceu numa família rica, razão pela qual ele conseguiu ser o chefe dos cobradores de imposto, o chefe dos publicanos. Só alcançava aquela liderança alguém que tinha um nível de escolaridade. E o Zaqueu, por não ter nascido na família pobre, ele teve a ocasião de estudar. Zaqueu estudou, Zaqueu formou-se, Zaqueu sabia como manipular todos os esquemas fiscais. Mas o conhecimento da ciência que Zaqueu carregava ia contra o nome dele. Aleluia, igreja. Amém. Porque naquele momento, aquele povo já não lhe chamava de Zaqueu. Lá em Jericó, o nome que ele tinha era o publicano. Publicano por quê? Porque ele era chefe dos impostos. Podemos dizer, chefe da quadrilha dos gatunos que roubavam, que cobravam ilicitamente ao povo. Tornando o povo mais pobre e ele mais rico. E o povo naquela altura viu como continuar a chamar Zaqueu se o nome dele não condiz com aquilo que ele faz. O nome dele com as obras dele não se encaixam. Como vou chamar alguém de cristão se as suas obras não dignificam o cristianismo? Amados, a palavra Zaqueu significa puro. Zaqueu vem do hebraico, que significa puro, significa inocente. Agora imagina como você vai chamar puro a um ladrão. É difícil. Amém, igreja? Amém. É difícil chamar puro a um ladrão. Ladrão, chame pelo nome dele. Assim também aquele povo já não chamava Zaqueu. Se calhar poucos conheciam o nome de Zaqueu, chamavam de publicano. Porque eles sabiam a essência do nome Zaqueu. Zaqueu é inocente, Zaqueu significa puro. Mas este homem não tem nada de inocente, este homem não tem nada de puro. Aí o povo chamava de publicano, porque naquela época é diferente de hoje. Naquela época, se fosse como hoje, Jesus, podemos não chamar Jesus de Davi, porque hoje chama-se pelo apelido. Eu sou Pedro, José Jussa. Mas muitos chamam de Jussa, poucos conhecem o Pedro. Naquela altura, também para Zaqueu, talvez seria o mesmo. Dizer que em vez de chamarmos Zaqueu, vamos falar pelo nome do pai, que o apelido dele é o nome do avô. Mas no fundo aconteceu. Aquele povo deu o nome consoante as obras dele, de Zaqueu. Por isso chamaram-lhe de publicano. Onde ele vai para onde? Vou enganar aquele publicano. Vou enganar aquele rico. Aquele publicano era o nome que ele era dado. E ele já tinha esquecido de ser chamado de Zaqueu. Mas o que acontece? Ele, apesar de ter estudado, apesar de ser rico, o Zaqueu faz uma coisa diferente. Quando ele ouve que Jesus está a vir, Zaqueu esqueceu que ele era rico. Amados, dinheiro que tinha Zaqueu, ele podia contratar 50 homens, dizer, carregue-me lá, para eu ficar em cima, para eu ver Jesus. Ele tinha dinheiro para fazer isso. Mas Zaqueu não fez.
Zaqueu teve de pagar um preço alto para alcançar a salvação. O que é que fez Zaqueu? Ele olhando que está a vir Jesus. Eu quero te ver, mas eu não tenho como te alcançar, porque eu sou baixinho. Zaqueu era baixinho. Amém, igreja? Amém. Era baixinho Zaqueu. Ele não tinha nem subido no banco, não podia ver Jesus. Porque havia muita multidão, havia muita gente. Ele para e diz, eu tenho de ver Jesus. E para eu ver Jesus, não basta subir numa mangueira, numa laranjeira, não é grande sacrifício. Ele está fazendo um grande sacrifício para que eu possa ver Jesus. Zaqueu sobe numa figueira brava. Figueira brava é uma árvore que dá o fruto chamado figo. Cuja essa figueira brava só era característica em termos de comprimento, varia de 15 a 30 metros de altura. Imagina essa minha altura, quase 20 vezes minha altura para cima. Era o tamanho da figueira brava. E também a figueira brava é uma planta que na fase adulta, ela consegue o seu diâmetro atingir 30 metros. Veja, 30 metros de diâmetro. E os seus ramos crescem cruzados. Zaqueu trepou em cada ramo para chegar em cima, que era para ter acesso a ver Jesus Cristo. Veja o sacrifício que Zaqueu fez. Ele esqueceu a sua riqueza e ele disse, eu vou ao encontro de Jesus, porque ele tinha fé de que alguma coisa podia acontecer na sua vida. Hoje em dia, o crente de hoje é relaxado. Nem sequer num banco para ver Jesus não consegue subir. Nem sequer ficar de pé para pelo menos espreitar onde há Jesus. Não consegue fazer isso. Mas se fica sentado na zona de conforto, dizer, Jesus já vir ao meu encontro. E passa a vida a murmurar porque não consegue alcançar aquilo que é o seu objetivo. Porque não está a sacrificar. Veja aqui, o Zaqueu sacrificou. Ele esqueceu a sua riqueza toda e ele subiu na figueira para olhar para Jesus. E uma coisa acontece quando Zaqueu sobe. Jesus, quando olhou para ele, não disse, Zaqueu, não disse, publicano, deixa aqui, não. Porque Jesus reconheceu que esse Zaqueu é também filho de Abraão. E sempre filho de Abraão merece uma oportunidade, merece uma chance, porque eu vim para dar chance àqueles que não tinham chance. Aí Jesus decide chamar o Zaqueu pelo nome. Amém, igreja? Amém. Jesus grita, Zaqueu, desce daí, porque me convém hospedar na sua casa o dia de hoje. Veja, Jesus quando faz isso, não estava sozinho. Havia muita multidão. E amados, as pessoas estavam mais próximas de Jesus na multidão, não eram só os apóstolos, mas os fariseus. Naquela altura não havia microfone para Jesus gritar aqui, se ouvir lá no quartel, não. Eram pessoas que estavam em volta. Mas os que mais questionavam a Jesus sempre eram os fariseus. Os hipócritas, eles estavam em volta de Jesus. E Jesus, vendo que eu estou cercado de fariseus, estou cercado de pessoas falsas, pessoas que aparentam ser pessoas que estão comigo, mas na verdade não estão comigo. Ele ainda ganha coragem de chamar aquele pecador que era desprezado, aquele ladrão, para lhe dar uma chance. Quando Jesus chama, Zaqueu, desça desta árvore. O Zaqueu parou. O meu nome significa que eu sou puro, sou inocente. Mas agora esse Jesus que não me conhece está me a chamar pelo meu nome. Como é que ele soube que eu sou Zaqueu? Amém, igreja? Amém. Jesus nos conheceu antes mesmo de nós nascermos. Jesus já havia influenciado os pais de Zaqueu a dar esse nome de Zaqueu, porque queria que fosse um homem puro, um homem honesto, um homem de valores. Mas por causa da influência do mundo, por causa da influência de dinheiro, o Zaqueu esqueceu-se de aquilo que era a essência do seu nome. Hoje também acontece muito nas igrejas. As pessoas no princípio eram cristãos fortes, eram pessoas que se entregavam na presença de Deus, eram pessoas que faziam tudo na casa de Deus. Mas pela influência do mundo, começa a dizer, com esse calor, em vez de eu ir no rio lavar minha roupa, vou para a igreja, deixa-me eu ir no rio. Mas se o crocodilo virar seu braço lá, há de voltar a correr, que nem a oração daqueles irmãos que estão na igreja. Ora, me vira a casa de Deus, não vem adorar porque vai no rio. Não consigo ir de manhã para voltar a vir para a igreja.
Outro diz, com esse calor, eu vou numa igreja que nem tem ventoinha, vou lá fazer o quê? Então eu prefiro sentar aqui no meu ar-condicionado, sentar aqui debaixo da minha ventoinha, quando eu sentir calor, vou tomar banho, volto, estou em casa relaxado, de calções. Por causa dos valores que se perderam. Na altura que você era Zaqueu, você era puro. Na altura que eu era Zaqueu, eu era puro, eu era inocente. Mas hoje que o mundo entrou em mim, a minha vida está se destruindo. Amém, igreja? Amém. Aqui a palavra de Deus diz: e quando Jesus chegou, versículo 5, aquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Veja o que é isso. Jesus recebeu Zaqueu com júbilo. Por quê? É um filho que estava perdido, que Jesus estava a resgatar naquele momento. Amado, se você andava perdido, hoje Jesus dá a chance de você voltar para Ele. E Ele vai te receber com júbilo. Ele vai te receber com um abraço. Porque você e eu também somos filhos de Deus. Amém, igreja? Amém. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aleluia, igreja. Amém. Aqueles fariseus murmuraram: mas esse Jesus que saiu na casa de um pecador, será que é Jesus mesmo esse? Ou é um falso profeta? Porque se ele fosse de fato filho de Deus, podia saber que aquele é pecador. Ele não pode ser na casa dele porque é pecador. Há muita gente hoje que se comporta como esses fariseus, que quando um irmão vai visitar um outro irmão que não vai à igreja, começa a murmurar: mas aquele está a fazer o que em cada ímpio? Em cada ímpio está a ir converter. Está a ir informar de que o nosso Deus não escolhe. O nosso Deus é Deus de todos. Então venha a Jesus, para que Ele mude a sua vida. Aleluia, igreja. Amém. Veja, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus não perguntou: Zaqueu, traga lá aquele dinheiro ilícito que você tinha. Não. Ele reconheceu de que este homem é verdadeiramente filho de Deus. Este homem primeiro me chamou pelo nome que as pessoas já não me chamavam. Segundo, eu em cima da figueira, bem longe, ele conseguiu me olhar e me fez descer. Terceiro, mesmo pessoas falando mal dele, ele deixou de ouvir as pessoas e dedicou suas atenções para mim. Então eu mereço fazer a boa coisa. Aleluia, igreja. Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. Aí o Zaqueu entra para o seu quarto. Zaqueu leva dinheiro que ele tinha, porque era um homem muito rico. Amados, veja quantos fiscais tinham naquela cidade. E todos tinham dado comissão ao Zaqueu. Porque ele era chefe. Ele era chefe dos cobradores de imposto. Zaqueu tinha dinheiro suficiente para viver bem. Mas ele, naquela altura, ele lembrou-se de que os bens que eu tenho, eu não consegui nunca me informar. Então tiro a metade da minha riqueza, vou dar aos pobres. E se alguém eu lhe corrompi, ou se me corrompeu, se eu levei dinheiro ilícito de alguém, eu vou dar 4 vezes mais. O que significa? Se, por exemplo, viesse pai ancião para pagar imposto pessoal naquela altura, se eles aqui diziam assim: ao invés de você me dar 1000 meticais que vai para o custo do governo, dê-me lá 200 e o assunto termina aqui. Ele disse: se você me deu 200, vou te dar 4 vezes mais. Vou te devolver quanto? 800. Amém, igreja? Amém. O Zaqueu, ele decide devolver para todos, porque ele conhecia as pessoas. Não é por acaso que ele disse: vou devolver 4 vezes mais. Porque ele conhecia que eram pessoas que lhe pagavam ilicitamente. E o Zaqueu decide devolver. Essa devolução de Zaqueu traz uma reflexão no dia de hoje.
Como é que está a minha situação de janeiro até dezembro? De janeiro até esse dezembro, como é que está a minha situação na casa de Deus? Quanto é que eu roubei para Deus? Porque Deus me deu o meu salário a 100%. Eu simplesmente peguei tudo comigo. Não me lembrei em ir agradecer a esse Deus. Dizer a tua 10ª parte está aqui. Porque a salvação ainda não chegou. Amém, igreja? Amém. E não adianta eu cantar aqui. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura. Enquanto o meu coração já pôs um cadeado lá. Mexe com a minha estrutura. Pode mexer com o meu pé. Se meu pé está doendo, fura meu pé. Mas meu coração está fechado. Não adianta. Amém, igreja? Amém. Não adianta eu dizer, Senhor, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, sara todas as minhas feridas, enquanto as maiores feridas estão no coração. E o coração está fechado, não se abriu para Jesus entrar, porque não vai acontecer nada. Não adianta dizer de coração para fora, de boca para fora, meu coração está aberto, Senhor, entra na minha casa, entra no meu coração. Quando há contribuição, sou o primeiro a murmurar. Amém, igreja? Amém. A contribuição para a igreja ficar bonita assim, sou o primeiro a murmurar. Mas quando termina o culto, sou o primeiro a fazer selfie, a parar aqui assim, fazer bem esse cenário. Eu quero sair de um ambiente bonito, mas não quero investir nesse ambiente bonito. E o que é que no lugar do coração ainda tem pedra? Que enquanto você não sacrificar, subir na figueira, porque veja, o cristão tem que ser alguém que sacrifica. Porque Zaqueu podia muito bem contratar a pessoa para subir. Zaqueu podia muito bem dizer, como Jesus já passar aqui, façam-me um altar muito alto para ficar lá em cima. Mas ele disse, mesmo sendo eu homem rico, com guarda-costas e tudo, eu vou deixar a guarda-costas de lado e eu vou subir aonde? Na figueira brava. Para que eu possa cruzar com Jesus. Esse é o desafio que eu faço para a igreja nesta manhã. Também suba nesta figueira brava, para que você possa cruzar com Jesus. E só se você cruzar com Jesus, a salvação vai entrar na sua casa. Amém, igreja? Amém. Nós pregamos aqui que o dízimo não vai te levar ao céu. Mas o dízimo dá a salvação começar da sua casa. Podemos pensar que através da salvação que se refere é aquela do último dia para ir à glória. Não! Para ir à glória é uma outra salvação. Mas na sua casa você tem que ter uma salvação. Essa salvação é a libertação que eu refiro aqui. Porque se você dizima, você na sua casa, por mais que as doenças venham, você pode ver, entrou cólera na sua zona. Todos com cólera, mas você intacto. Ficou salvo daquela doença. Por quê? Porque você está abençoado. Amém, igreja? Amém. Zaqueu era rico, mas ele não se importou com a sua riqueza. Ele disse, se eu sou rico hoje, foi ilicitamente. Então tenho que dar a Deus e eu passar a trabalhar honestamente. Para recuperar a minha reputação. Para recuperar o meu nome. Para eu voltar a ser uma pessoa pura. Amém, igreja? Amém. Amados, nossa missão aqui é de ensinar a igreja para caminhar na verdade. É de ensinar a igreja a obedecer a palavra de Deus, a ser como Zaqueu foi. Porque se salvação chegou lá de Zaqueu, ele não merecia. Mas por ser filho de Abraão, por ser também filho de Deus, ele achou a graça e teve essa salvação. Amém, igreja? Amém. Então é importante nós fazer uma reflexão. Olhar como é que está a minha situação perante a igreja. Porque, amados, muitas vezes, aqueles que aí murmuravam que Jesus foi em casa de um pecador, aqueles mesmos fariseus, eram as pessoas que sopravam o ouvido dos outros. Até, mas você quer dar o quê? Se ele já é rico. Amém, igreja? Amém. Quer dar o quê? Se ele já é rico. Amados, se nós aceitamos Jesus, nós vamos andar reto. Amém? Amém? Eu já ouvi de pessoas
a comentar e dizer assim: naquela igreja aí, todos aqueles que dão dízimo, quem come dízimo é pastor. Se estão a ver aquela banca de pé, é dinheiro da igreja. Já ouvi isso. Mas eu não podia agir como fariseu. Não, eu sou o rei, se Deus é quem sabe. Quantas pessoas estão a dar dízimo? São poucas. Quantas pessoas estão a dar oferta? Até a hora de oferta escolhemos a moeda mais pequena para dar na casa de Deus. Mas porque isso está a acontecer? É que está a acontecer porque ainda não subimos na figueira. Porque no dia que você e eu subimos na figueira e Jesus cruzar conosco, a nossa vida vai mudar. Aquele espírito de murmurar toda hora vai acabar. Aquele espírito de jurar, dizer que eu não dou nada. De janeiro a dezembro não dou nada. Se eles quiserem que façam, eu não faço. Porque eu não sou rico para dar. Amados, é hora de nós mudarmos. Amém, igreja? Amém. É hora de nós mudarmos. Porque uma igreja, quando tem pessoas de mãos abertas, uma igreja, quando tem pessoas que se interessam com o evangelho, a igreja cresce. Mal conseguimos abrir célula. Estamos há mais de 4, 5 anos a cultuar aqui como igreja, mas não temos ainda célula. Por quê? Se só na local, para manter o que nós temos aqui, é uma ginástica pesada. Quanto mais se for abrir célula, como dar assistência àquela célula? Se no meio de semana aparecem 7 pessoas só para cultuar. E se abrir célula, naquelas 7 vamos dividir, 3 vão para lá, 2 ficam aqui. Não é possível. É preciso que a igreja cresça. E para a igreja crescer, é preciso a palavra tocar e transformar. Removermos a pedra que está no lugar do coração e colocarmos lá um coração que tem carne, um coração que consegue bater e dizer: eu tenho um dever por cumprir na casa de Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. Zaqueu disse: eu dou aos pobres metade da minha riqueza. Eu não estou aqui a dizer para você chegar em casa e levar sua metade e dar. Não. Mas se você está a deitar chima, o teu vizinho não jantou, o que custa você levar aquela chima, dar ao seu vizinho antes de apodrecer? Amém, igreja? Hoje para o seu próximo, faça caridade para o seu próximo, demonstre o amor ao seu próximo. Mas muitas vezes não, nós endurecemos nossos corações. Isso é meu sacrifício. Isso aqui é meu sacrifício, pronto. Mas esse é seu sacrifício, no dia que as coisas caem mal, venha correr. Pastor, coisa X não deu certo. Pastor, quero oração para coisa X. Pastor, não sei o que é. Deus, olha a minha situação. Deus, eu entrego esse problema nas suas mãos. Quando é problema, é de Deus. Quando é riqueza, quando é dinheiro, é meu. Que tipo de cristão sou eu? Tudo aquilo que é de bom é para mim, é meu sacrifício. Essa peleja foi minha. Eu fui ao serviço sozinho, lutei sozinho. Então como é que vou dar dinheiro para a igreja se eu lutei sozinho? Mas, quando vem tribulação, diz: Senhor, essa peleja é sua. Que injustiça estamos a fazer? Amém, igreja? Amém. Eu poucas vezes prego aqui a falar sobre dízimos. Porque o meu maior objetivo não é pregar sobre a bênção, mas sim é pregar sobre a salvação. Amém, igreja? É pregar sobre a salvação. Porque, amados, eu sou muito ciente que se nós pegarmos aquilo que foi o princípio da fundação da ADI, a ADI tem valores próprios que eu tiro o chapéu em outras linguagens. Amém? Porque na ADI, a sua doutrina não se deixa vender pelos recursos materiais. Amados, se fôssemos pessoas preocupadas só com dinheiro, acredito eu que aqui na igreja nem podíamos falar de dízimo, nem podíamos falar de oferta, porque há muitos missionários que vêm para apoiar igrejas na África. Mas a ADI não recebe nenhum missionário que traz ajuda para a igreja. Porque ele traz ajuda e entrega à igreja. Ele é abençoado e volta. E nós continuamos na pobreza. Mas a ideia da ADI é: nós mesmos é que temos de sacrificar.
para glorificarmos esse Deus com base nos nossos recursos. São poucos sim, mas quanto mais dermos, Ele vai multiplicar. Amém, igreja? Amém. O Zaqueu, depois de tomar essa atitude, ficou muito mais rico do que era antes. Porque ele tirou a metade e entregou, mas Deus lhe prosperou. Porque já era um homem salvo, já era um homem íntegro, já era um homem puro. Amados, quantas são igrejas que estão perdidas? Que de tanto querer dinheiro, porque os crentes não contribuem, porque os crentes são aqueles que precisam quando fazem contribuição, desistem da igreja. Eles vendem-se barato para alguma equipe de missionários, que alguns nem são missionários. Alguns são policiais, investigadores da CIA, que veem a Moçambique como missionários. Chegam numa igreja, entram, começam a financiar. Num culto como esse, toda hora financiamento. Crianças saem com brinquedos, não sei o que. E as pessoas vão para aquela igreja porque tem benefício. Não vão atrás da palavra. Mas eu quero dizer, a ADI não tem financiador. E não aceita doações que vêm de zonas obscuras. Mas sim, os doadores somos nós que estamos aqui dentro. Amém? Amém? Se estamos a ver aqui como nós estamos na nossa igreja, não veio nenhum dinheiro de fora de nossos bolsos, nós estamos aqui. Então é importante cada um de nós pôr na consciência. É importante cada um de nós parar e dizer: eu posso fazer alguma coisa pela igreja, porque eu fui tão pecador, mas o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor me devolveu ao cristianismo. E eu tenho que fazer alguma coisa pela igreja. Tenho que fazer alguma coisa pelo meu irmão carente. Tenho que fazer alguma coisa por aqueles que necessitam da presença de Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. Então é importante nós levarmos a palavra a sério. Porque a salvação chegou na casa de Zaqueu naquele dia. E eu quero que essa salvação também hoje chegue na sua casa, chegue na sua família, entre na sua família e comece a transformar a sua família. Comece a remover as enfermidades que estão na família, porque as doenças não acabam, porque nós não estamos a servir a Deus. Como a doença vai acabar se eu sou amaldiçoado? Minha vida vive debaixo de maldição. Vou à igreja quando quero. Assunto murmurar, então sou chefe. Da forma que as pessoas murmuram na igreja, se fosse assim a pregar e a falar a palavra de Deus, acredito que essa igreja já seria pequena. Mas o que acontece? Só é murmurar, só vida murmurar, só eu sou pobre, eu não sei o que é, eu não sei. Assim hoje estamos a trazer essa palavra, lemos aqui o que o Zaqueu fez, mas depois do culto há grupinhos que vão se reunir para dizer: pastor estava a me atacar. Aquela pregação eu sei que ele queria me atacar, mas mesmo ele me atacar eu não vou mudar. Fica! Não quer mudar, fica! Mas vou te dizer, se você não quer mudar, um dia, você parado aqui a fazer selfie assim, Satanás vai bloquear seu telefone. Vai queimar, Satanás vai dizer: está a tirar foto numa coisa que você não participou? Amém, igreja? Amém. Não estou para mim tirar foto à vontade. Mas um dia seu telefone vai queimar aqui. Amém, igreja? Amém. E você vai começar a chorar. Eu gastei 22 mil e comprar esse telefone. Não conseguiu contribuir sem meticais, mas tirou 22 mil e comprou o telefone. O telefone queimou. Há de ir no Afro, dever dinheiro para comprar o telefone, porque já virou ficar com o telefone com o WhatsApp. E a sua pobreza vai afundar cada vez mais. Então tem que haver mudança. Amém, igreja? Amém. Eu apelo à igreja em termos de mudança. Como eu dizia, eu estava a trazer a sopa, não quero levar muito tempo. Porque o nosso Pai está aqui. Ele que vem para nos aconselhar. Porque na verdade, nós precisamos de mudar. Amém, igreja? Amém. Semana passada, quando estávamos aqui na graduação do nosso pai, quando eu olhei, o número de pessoas que estavam à frente. Depois tivemos uma reunião com funcionários. Quando olhei o número de funcionários que estavam aqui na igreja, eu parei e eu disse: será que é assim que vamos caminhar? Eu fui orar e disse: Deus, sou quem sabe. Porque acredito eu, se cada um de nós tivesse a dar o seu mínimo, a igreja seria muito bonita sem haver muito sacrifício. Amém, igreja? Amados, as mães já abençoaram a igreja com essa organização que estamos a ver aqui. Todos nós contribuímos. Saiu a iniciativa do lado, todos nós contribuímos. Hoje a igreja está bonita.
Mas ainda há desafios para a igreja. E não precisa ser pastor para gritar. Porque o pastor, quando está aqui à frente a pregar, até o pastor prega, quando quer bater no chão, bate com respeito. Por quê? Tem medo de furar o capete. Mas se a igreja converter, como Zaqueu converteu, a igreja um dia vai se unir e vai dizer, como o pastor disse, não vem do odor de fora, queremos pôr mosaico. Porque o pastor tem que pregar e bater à vontade, não vai ter medo de deixar. Se a igreja um dia converter e a igreja perceber que a igreja precisa de um ambiente bom, haverá um irmão a levantar e dizer, pastor, aí eu costumo sentar, chega de fazer assim com o cabelo. De olhar, eu acho que os eletricistas que fizeram essa chamação, eles oraram antes de fazer isso. Não é por acaso que tem aquelas tomadas em cima. São quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomadas em cima. Será que é para carregar telefones? Igreja? Onde está o irmão Fernando tem tomada de telefone, né? Embaixo tem tomada para telefone. Em cima é para alguém. Com esse calor, veja o pastor como está. Com livro a soprar. Uma igreja que tem funcionários. Uma igreja que tem visionários. Glória a Deus. Mas o pastor fica à frente a soprar com livro. Depois de 2, 3 semanas, aquele livro de calor vai se estragar a capa. Como vai ler para assinar a igreja? Há de pegar a Bíblia, que é grande para soprar. No final de soprar, como é que fica, pastor? Amém, igreja? Amém. Não estou a obrigar a nada. Faça uma reflexão. Deixe Jesus entrar na sua vida. Aceite que Ele mexa com a sua estrutura. Porque se Ele mexer com a sua estrutura, alguma coisa vai acontecer. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. A igreja tem que mudar. Não basta só virmos a igreja. Eu conheço igrejas que estão muito bonitas, muito desenvolvidas, mas por causa de um princípio. Colocam dízimo em primeiro lugar. Dizem assim, bebeu, não bebeu, prostituiu, não prostituiu, é contigo. O importante é dar dízimo. O resto Deus vai te perdoar. Mas esse não é nosso princípio aqui na Filadélfia. Amém? Vale a pena você não dar seu dízimo do que trazer um dízimo que é fruto da prostituição. Vale a pena você não contribuir com nada e dizer, Deus, eu tentei andar reto, mas não estou fazendo para contribuir, Deus vai te abençoar. Do que trazer um dízimo ilícito. Do que trazer uma oferta ilícita. Porque essa oferta Deus não vai receber. Abel e Caim, os dois deram oferta a Deus. Mas Deus não respondeu ao Caim. Porque era uma oferta sem interesse. Caim fazia o quê? Ele se trava abóbora na machamba. Ele olhava, qual é a abóbora que saiu com defeito, que não dá para vender? Essa aqui tem defeito. Então, essa mesmo vai para Deus. E aquela porra eu quero vender. Quando ele fosse procurar pepino, procurava, qual é o pepino que Maria Café furou? Esse aqui. Então, esse aqui, sacrifício para Deus. Enquanto o Abel fazia diferente, Abel com as suas ovelhas, quando fosse para dar sacrifício, ele olhava, qual é a ovelha mais saudável que existe aqui? Qual é a ovelha mais bonita que existe aqui? Então, essa ovelha que pode dar sacrifício a Deus. Hoje é diferente. Se eu quero oferecer uma calça ao pai ancião, primeiro eu vou no meu guarda-fato, qual é a calça que se rasgou aqui? Essa. Então, pai ancião, chega essa calça, mas aqui é uma da confissão. O Espírito do Senhor vai mandar para você aqui, resolve o problema. Deus não recebe esse sacrifício. Qual é a camiseta que eu usei tanto que até a cola já se esticou, parece mulher que já amamentar. Então essa camiseta eu vou oferecer ao irmão. Deus não recebe esse sacrifício, amém? Procure a camiseta bonita, que você diz que eu vou dar a camiseta que quando eu dar, eu vou sentir falta, mas eu vou ter que dar, porque é sacrifício. Assim é também com oferta na casa de Deus. É que há pessoas que se iludem, que dizem assim, como aquela mulher pobre deu o único centavo que ela tinha, e Jesus disse que essa deu mais do que os outros. Porque é o que ela tinha. Amém, igreja? Amém. Agora você também pensa que também tem que fazer a mesma coisa. Mete mão no bolso, até dedos falam. Quando entra no bolso onde tem dinheiro, notas, tem que, como já sabe arrumar, 1000, 500, 200, 100.
50, 20, está no meio. Mete a mão no bolso, começa a separar notas, a puxar notas. Até quando vê que não, aqui já estou no malta 1000, nada, puxa mais. Quando vê que aqui estou no 20, faz isso. Não, é 200. Continua a contar. Até encontra 20. Pega aquele 20. Sai da oferta assim. Deus não vai receber. Amém, igreja? Porque a mão direita está atrás, a mão esquerda não pode ver. Faça a tua parte. Eu não vou te alongar, vou deixar esse espaço para o meu pai que está aqui, o pastor distrital, para que ele possa vir considerar, porque eu só vim provocar. Amém, igreja? Amém. E vamos sentar em nome de Jesus.